O espaço é infinito. Estamos cercados por um mar interminável de planetas, estrelas e galáxias que se estendem em todas as direções por uma distância que é incompreensível para a mente humana. Isso é o que nos dizem, pelo menos. Mas quando olhamos para o espaço com nossos próprios olhos, não vemos um brilho infinito de luz. Em vez disso, o que vemos naquele infinito profundo além das estrelas é o nada, o vazio negro. Essa escuridão marca uma borda, não a borda do universo, mas o fim da nossa capacidade de percebê-lo. A distância de onde estamos agora até a borda do universo perceptível é de cerca de 46 bilhões e meio de anos-luz. E isso se expande em todas as direções, criando uma esfera perfeita de espaço observável que tem cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Um ano-luz é simplesmente a distância que a luz pode percorrer no tempo que a Terra leva para orbitar o Sol. Toda a luz se move através do espaço a uma velocidade constante e nada pode se mover através do espaço mais rápido do que a luz. Esta é uma regra fundamental do universo. Portanto, medimos a distância de acordo com o tempo de viagem na velocidade da luz. E para a nossa esfera, isso seria de 93 bilhões de anos. Dentro dessa esfera está tudo o que já conhecemos ou que algum dia conheceremos. E aqui embaixo, bem no meio de tudo isso, estamos você e eu e cada ser humano. Somos o observador. E isso nos torna o centro do nosso próprio universo. Agora, é aqui que as coisas começam a ficar estranhas. Porque a borda que separa nossa bolha cósmica do resto do universo infinito não é de forma alguma preta. Na verdade, é uma parede de luz, mas não é luz como a conhecemos. Esta é uma luz antiga, a primeira luz que surgiu da sopa quente e densa no início de tudo. A maioria das pessoas conhece esse evento de criação como o Big Bang. E essa é, na verdade, uma escolha de palavras muito ruim, porque leva a maioria das pessoas a acreditar que o universo começou com uma explosão. E chegaremos a isso em breve. Mas por agora, pelo menos, não importa realmente de onde veio a primeira luz do universo, contanto que saibamos que ela está lá fora, nos limites extremos da nossa bolha minúscula, flutuando em um oceano de infinitude. A razão pela qual vemos preto quando olhamos para o espaço é porque nossos olhos simplesmente não são capazes de ver a luz que envelheceu além de um certo ponto. Temos que imaginar a luz como uma série de ondas, como ondulações na superfície de um lago. Quando uma pedra atinge a água, ela cria um anel de ondas tensas e claramente definidas ao redor do ponto de impacto. Mas, à medida que a água se afasta da pedra, essas ondas são rapidamente espalhadas em anéis mais largos, com picos menores, até que a uma certa distância, a onda se torna imperceptível ao olho. Mas isso não significa que o impacto da pedra termine na última ondulação. Ele continua através da água e você poderia facilmente medir seu efeito até a borda do lago. Tudo o que você precisaria seria de um instrumento sensível o suficiente para sentir aquelas pequenas vibrações persistentes. É por isso que construímos instrumentos como o telescópio espacial James Webb, porque ele pode ver a luz de uma forma que o olho humano não consegue. Quando essas ondas de luz se esticam além de um certo ponto, elas transitam para fora do nosso espectro visível e entram em uma faixa conhecida como infravermelho. Você provavelmente já ouviu falar disso antes. Óculos de visão noturna podem captar luz infravermelha, mas apenas o suficiente para ver no escuro a distâncias relativamente próximas. Você não pode olhar para o espaço com visão noturna e ver a luz do Big Bang. O telescópio espacial James Webb pode ver muito mais profundamente no espectro infravermelho, o que significa que a escuridão do espaço não é tão preta através dos olhos do James Webb. Ele pode olhar profundamente em nossa bolha, nosso universo observável, e pode ver quase tudo o que já existiu dentro dessa bolha. Mas o James Webb ainda não consegue ver a borda. No final, além até da galáxia mais distante já fotografada, o vazio negro permanece.
Então, como sabemos que há luz na borda se nem mesmo o James Webb consegue vê-la? Bem, temos que mergulhar mais fundo no lago, mais fundo na luz, tão além do que nossos olhos podem ver que a luz se torna algo quase impossível de visualizar. Micro-ondas. Estamos cercados por micro-ondas e elas vêm até nós de todas as direções. Das profundezas mais profundas do universo, a única coisa que pode viajar através de uma distância tão vasta do espaço é esta onda de luz incrivelmente fraca e totalmente invisível. Não podemos vê-la, mas podemos medi-la. E escondida dentro dessa medição está isto: a primeira luz a emergir do Big Bang. Nós a chamamos de radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou CMB. E é isso que encontramos na borda do nosso universo perceptível. Esta é a bolha. A maneira como visualizamos a CMB é criando um mapa de calor. Portanto, ela não é realmente azul e amarela. Esta é apenas uma forma de mostrar as pequenas variações na frequência das micro-ondas. O que isso mostra é que o universo não é uniforme. Ele nunca foi. O que faz sentido porque as galáxias não estão divididas uniformemente pelo espaço. Elas estão presas em aglomerados de densidades mais altas que são cercados por áreas de menor densidade, exatamente como a CMB. Voltaremos a isso. Mas a descoberta realmente fundamental que podemos extrair da medição dos comprimentos de onda da CMB é que ela nos diz a verdadeira idade do universo, ou pelo menos a idade da primeira luz que existiu nele. E é aqui que as coisas realmente começam a desmoronar, porque agora sabemos que a idade da luz de micro-ondas na borda da nossa bolha é de 13,8 bilhões de anos. Mas também sabemos que a distância até a borda é de 46 bilhões e meio de anos-luz. Então, você vê onde queremos chegar. Se a velocidade da luz é constante e nada pode se mover mais rápido que a luz, como a luz de 13 bilhões de anos de idade chega a 45 bilhões de anos-luz de distância? Bem, temos que voltar ao início do século XX e ao mestre, o Sr. Albert Einstein. Veja, Einstein estava desenvolvendo uma teoria chamada relatividade geral, que basicamente estabeleceria as regras fundamentais de como o universo funciona. Ela descreve a relação entre espaço e tempo, os efeitos da gravidade e a velocidade da luz. Mas houve um grande erro. Einstein estava errado sobre o tamanho e a forma do universo. E não foi só ele. A maioria dos cientistas da época concordava que o universo deveria ser uma estrutura estática e uniforme, apenas um mar imóvel de estrelas que permanecem no mesmo lugar para sempre. O problema era que tudo o que Einstein já havia dito sobre a gravidade tornaria o universo estático impossível, porque a força de atração acabaria puxando tudo para perto. Ele não gostou disso. Então, Einstein inseriu uma nova variável em sua teoria, a qual chamou de constante cosmológica, e esta se comportava como uma força repulsiva, uma espécie de antigravidade que existia no espaço vazio entre as estrelas. O propósito da constante era equilibrar a força de atração e manter a natureza estática do universo. O interessante aqui é que Einstein estava errado sobre o universo estático, mas estava certo sobre a constante cosmológica. Ele apenas não sabia disso ainda. Se saltarmos para meados da década de 1920, conheceremos Edwin Hubble. Hubble foi o primeiro astrônomo a provar a existência de galáxias. Até esse ponto, a suposição da ciência convencional era que cada ponto de luz no céu era uma estrela. Mas eles também estavam encontrando muitas dessas coisas grandes, brilhantes e borradas no céu, que pareciam pequenas nuvens. Assumiu-se que deveriam ser aglomerados gigantes de poeira entre as estrelas, chamados de nebulosas. A maior e mais brilhante nebulosa no céu chamava-se Andrômeda. E Edwin Hubble teve a ideia de tentar descobrir exatamente a que distância essa nuvem realmente estava da Terra. Ele conseguiu localizar um tipo único de estrela dentro da nebulosa, chamada de variável Cefeida. Elas são especiais,
porque tendem a pulsar de brilhante a escuro em um padrão regular e repetitivo. Assim, medindo a velocidade desse pulso, os astrônomos poderiam descobrir o brilho real da estrela. Basicamente, quanto mais lento o pulso, mais brilhante a estrela. O que Hubble soube ao medir o pulso dessa estrela foi que ela deveria ser incrivelmente brilhante, onde quer que estivesse no espaço. Mas através de seu telescópio, ela parecia incrivelmente fraca, o que significava que deveria estar incrivelmente longe. Portanto, sua conclusão foi que Andrômeda não poderia ser uma simples nuvem de poeira. Era um sistema gigantesco de estrelas e estava tão longe que tinha que estar completamente separado do nosso próprio sistema de estrelas. Essa foi a nossa primeira prova da existência de galáxias. Isso nos diz que o universo não é um mar uniforme de luz. Ele é feito de aglomerados gigantes de estrelas que estão todos incrivelmente longe. A próxima grande descoberta de Hubble foi que não apenas as galáxias existem, mas elas também estão se movendo através do espaço e se afastando de nós. Hubble tinha um colega, Vesto Slipher, que já observava nebulosas há anos. E o que ele percebeu foi que a luz de quase todas essas galáxias estava se movendo em direção ao espectro infravermelho. Falamos antes sobre como, quanto mais uma onda de luz se estica, mais profundamente ela entra no infravermelho, afastando-se do nosso espectro visível. Aqui está como isso nos diz que as galáxias estão se afastando umas das outras. Chama-se efeito Doppler. Se você já viu uma ambulância passar por você na rua, deve ter notado que o barulho da sirene muda conforme ela se move. Quando o veículo está vindo em sua direção, o tom da sirene é mais agudo. E então, conforme ele se afasta, o tom da sirene fica mais grave. Isso acontece porque as ondas sonoras que se aproximam estão sendo comprimidas conforme cada sinal da sirene fica fisicamente mais próximo, o que aumenta o tom. Do lado oposto, a distância entre cada sinal aumenta, o que estica as ondas e o tom da sirene fica mais baixo. Aplicando exatamente o mesmo efeito às ondas de luz, isso nos diz que quanto mais longas as ondas de luz, ou quanto mais profundo o infravermelho, mais rápido essa galáxia está se afastando de nós. Usando esse método, Hubble descobriu algo muito estranho. Em todos os casos, quanto mais longe uma galáxia está, mais rápido ela se move. Essa descoberta nos dá duas pistas fundamentais sobre a natureza do nosso universo. O espaço está se expandindo e a velocidade da expansão está acelerando ao longo do tempo. Voltando a Einstein, sua teoria de um universo estático foi provada errada. Sabemos que a expansão é real, mas ainda precisamos de alguma forma de explicar a força que está criando essa expansão. Esta é a constante cosmológica de Einstein, a antigravidade. A única mudança que precisamos fazer é que a força de expansão não é igual à gravidade. Não há equilíbrio. A antigravidade é, na verdade, a força mais forte do universo. Em anos recentes, passamos a conhecer essa força como energia escura ou a energia do espaço vazio. O que ela faz não é apenas tornar o universo maior, mas também empurrar tudo no universo para longe um do outro. Porque quanto mais espaço vazio houver entre dois objetos, mais energia escura haverá para separá-los. E quanto mais longe eles ficam, mais rápido são empurrados. Agora, onde isso fica realmente louco é quando a velocidade da expansão começa a ser maior que a velocidade da luz. Einstein solidificou a regra de que nenhuma matéria pode se mover através do espaço mais rápido que a luz. E isso ainda é verdade, mas acontece que o próprio espaço segue suas próprias regras. E isso significa que a expansão pode ocorrer mais rápido que a luz. É assim que acabamos com um universo observável, que começou a criar luz há 13 bilhões de anos, mas que já conseguiu percorrer o equivalente a 46 bilhões de anos-luz através do espaço. A luz viaja a um limite de velocidade constante, enquanto o espaço pode continuar acelerando até o infinito. Para entender completamente como isso se parece, precisamos voltar ao Big Bang e abandonar a explicação simplista que a maioria de nós recebeu na escola.
Provavelmente lhe disseram que o universo começou como um ovo cósmico, um ponto de densidade infinita, e que esse ovo explodiu e liberou todas as coisas que viriam a se tornar o universo. Isso é fácil de imaginar e faz sentido. Se tudo está se expandindo atualmente, então, se você inverter o tempo, tudo se contrairia e retornaria a um único ponto. Mas isso não é verdade. O universo não se expandiu a partir de um único ponto como uma granada explodindo. Lembre-se da nossa bolha, a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. A luz do Big Bang nos cerca em uma esfera perfeita. Portanto, o Big Bang não ocorreu em um só lugar. Aconteceu em todos os lugares, com tudo, ao mesmo tempo. Não sabemos quão grande era o universo antes do Bang, mas temos quase certeza de que ele expandiu daquele tamanho para o tamanho atual em um instante, uma minúscula fração de segundo. E nesse tempo, uma área do espaço do tamanho de um grão de areia pode ter se expandido para o tamanho de uma galáxia. Portanto, se o universo pré-Bang era uma caixa de areia, tente imaginar cada grão se expandindo para o tamanho de uma galáxia de uma só vez. Isso ainda não chega nem perto da escala real do universo, mas tente pensar nisso como um pequeno passo para começar a compreendê-lo.